Eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra e assim também com muito temor, porque ela fala de temor. Hoje de manhã, quando me levantei, eu pude, como sempre, ter um tempo e também me ajoelhar e pedir graça para Deus. Eu mesmo tinha olhado essa palavra e também aqui introduzi, pensando e vendo Deus de tão poderoso, né, que mede as águas do oceano na concha da sua mão, que mede, que pesa o pó da terra, né, que faz tantas coisas maravilhosas, tremendas. Isaías faz uma descrição tão linda do poder. É o nosso Pai, amém? É o nosso Salvador, é o Deus que nos criou para um propósito. E isso realmente nos traz, a mim me traz um temor, mas um tremor santo, um tremor de reverência, um tremor de respeito. E eu queria te convidar para nós abrirmos no texto de Deuteronômios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Amém? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Até aqui. Eu creio, irmão, que esse texto, esses dois versículos, nos levam a refletir sobre, assim, a expectativa de Deus em relação a nós. Quando ele diz, o que é que Deus pede de ti? Ele traz para o povo e ele vai respondendo. O que ele requer de ti, ou seria o que ele pede, o que Deus espera de nós. E eu creio e entendo que não é assim que nós temos uma opção. Não, tudo bem. Não, existe realmente, existe algo que Deus requer, que Deus espera de nós, que Deus pede a nós. E também me leva a fazer um questionamento: por que Deus faria algum tipo de exigência a seu povo? No passado, ao seu povo, que somos nós hoje, sua igreja, os cristãos espalhados no mundo todo. O que ele requer de nós? Já pensou nisso? Provavelmente sim, né? Deus, o que é que tu está pedindo? O que é que tu quer de mim? Amém? Todos já chegaram nessa encruzilhada assim de perguntar? Qual é o sentido da razão desse pedido que Deus faz? Eu creio que o fato de Deus fazer pedido a nós, ou de alguma forma, alguma exigência a nós, e não apenas nós ficar pedindo algo para Deus todos os dias e várias vezes por dia, realmente vem nos ensinar algumas coisas. Vem nos mostrar algumas coisas quando nós começamos a pensar e refletir dessa maneira. Eu comentei esses dias e para mim tem sido muito de grande ajuda de entender assim que se na oração é o meio que nós usamos para conseguir de Deus aquilo que nós desejamos e queremos, também na oração nós devemos entender que é o meio de Deus conseguir de nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele espera de nós. Por que eu digo isso? Porque Jesus foi o modelo disso. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, né, preocupado, eu diria assim, com uma certa angústia, eu creio, na decisão ali para fazer, e ele dizia: Senhor, dá para passar esse cálice, mas sempre dizia: mas se não dá, a tua vontade seja feita. Sabe? Quando foi pedido para ele ensinar os discípulos a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, onde está escrito: mas seja feita a tua vontade. Então, irmãos, eu creio que às vezes a nossa vontade não bate muito com a do Senhor, e nós precisamos sempre chegar diante de Deus com o coração rendido a Deus. Senhor, eu estou te pedindo algo, mas eu quero a tua vontade. Amém?
Eu quero a tua vontade. Porque no relacionamento com Deus, irmãos, também podemos entender assim como é um relacionamento de mão dupla. É um relacionamento de dar e de receber. É um relacionamento onde nós temos direitos e temos deveres. Eu creio que a ênfase do Evangelho não pode ser só no bônus, que para nós ela é tremendamente muito maior, mas também ver que a sua palavra no coração de Deus tem o ônus, tem a renúncia. Por que eu digo? Porque a própria palavra diz. Nós sabemos que Jesus disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, o que é que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E negue-se a si mesmo dia a dia. Isso quer dizer que todo dia a nossa carne precisa ser derrotada pela vida de Cristo que está em nós. Todo dia. Desde o princípio, irmãos, Deus coloca regras, se nós entendermos. Coloca algumas restrições. Nós podemos ver o posicionamento de Deus lá do jardim. Quando Ele bota lá, Adão e Eva, criou tudo bonito, né? As árvores do jardim, abundância para comer de tudo lá. De tudo menos a árvore do bem e do mal. Olha, essa aqui não. Aqui vocês vão... Eu preciso que vocês me obedeçam. Essa aqui não é para vocês comerem. Mesmo que parece tão lógico, né? A gente pensar que não poderia ser uma coisa de só desfrutar. De uma maneira, parece que de alguma maneira, o cristianismo pensa muito no sentido assim, ó. Eu só recebo, eu só tenho direitos. E esquece um pouco que temos bastante deveres para com Deus. Muitas vezes podemos olhar para Deus só como aquele Deus que tem um compromisso de nos abençoar, de fazer aquilo que nós pedimos. E talvez por isso, no começo, tantos se dispõem a se chegar a Deus, porque ele começa a ver um Deus apenas como um Deus que vai atender tudo aquilo que ele quer. Mas, irmãos, no passar, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente, e na intimidade com Deus nós vamos crescendo, nós precisamos compreender que nós temos realmente muitos direitos, mas nós temos algumas obrigações, nós temos alguns deveres para com Deus. Essa via de mão dupla, então, ela tem direitos e deveres. E este relacionamento que nós temos o privilégio de ter com Deus tem um nome, desde o princípio, que se chama aliança. E numa aliança, principalmente os casados aqui sabem que fortemente foi ministrado, certamente isso, no casamento, que a aliança envolve o compromisso de duas partes, não é de uma só. Cada um vai ter que se esforçar para servir o outro. Isso é uma aliança. Deus tem uma aliança. Teve do Antigo Testamento, tem aliança hoje conosco. Veja bem, depois que Deus tirou o povo dele do Egito, ele tinha um projeto muito claro, tirar o povo e levar para a terra prometida, a terra que ele já tinha feito a promessa. E quando eles chegam no Monte Sinai, quando eles saem, vamos dar uma olhadinha o que Deus fala para o povo. Tu abre comigo em Êxodo 19, 3 a 6. Hoje eu vou citar, normalmente eu fico no mesmo texto, mas vou citar os textos a mais. Êxodo 19, 3 a 6. Está pertinho ali do outro texto. Amém? Diz ali: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fez aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem, Deus está dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito, eu vos levei sobre asas como águias, eu tenho guiado, guardado, eu sustentei vocês de comida, a roupa de vocês não estragou. Nesse período, eu tenho feito grandes coisas em favor de vocês. Eu tenho um plano para vocês. Mas se vocês querem ser a minha propriedade peculiar, que é o meu plano, vocês têm uma obrigação de guardar a minha aliança. E assim vocês vão ser o meu povo, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, ele descreve tudo isso e deixa muito claro para eles. Deus está dizendo, nessa aliança, não existe um compromisso só da minha parte. Minha parte é guardar, proteger, conduzir, direcionar, mas também há um compromisso de vocês, de guardar essa aliança em obediência. Vocês precisam me obedecer no conduzir. E nós precisamos entender, irmãos, que nesse relacionamento com Deus, nós somos os servos, Ele é o Senhor. E o Senhor, como é que o Senhor era conhecido? O servo não tinha uma vontade própria. A vontade do escravo, do servo, era para com o seu Senhor. E Jesus, ele diz lá para o pessoal, diz, por que? Lucas 6, por exemplo, por que? Para alguns lá, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Que negócio é ele dizer Senhor? Que era bem conhecido o termo. Ô Senhor, e vocês continuam fazendo a vontade de vocês. Então é importante a gente reconhecer isso. E pode ser que às vezes se chama, não, Jesus é Senhor, papapá, mas continua deixando a vontade do Senhor de lado, que foi revelada a nós, que está na palavra, que está no nosso coração, mas às vezes se opta por fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Eu creio que isso nos ajuda a pensar no relacionamento com Deus. Não é só apenas buscar uma intervenção divina ou outra. Não é só apenas buscar o favor de Deus ou buscar uma bênção de Deus. Mas é um pacote completo, irmãos. É interagir com Deus exatamente da forma que Deus espera interagir conosco. No todo, no total daquilo que Ele quer para a nossa vida. Precisamos entender que Ele é Deus e tem todo o direito de ter uma expectativa. Isso é uma coisa boa a nosso respeito. De esperar algo de nós. E nós precisamos entender isso. Então, fazendo essa introdução, eu também queria agora entrar então nesse o que Deus quer de nós. O primeiro ponto é temer a Deus. Talvez muitas coisas se vê às vezes na internet assim, e vocês provavelmente já têm visto também que às vezes falam, não, irmãos, está na época da graça, se temer não é bem assim e tal. Irmãos, todos, se nós olhar, Judas escreve no versículo 4 da carta dele, diz que alguns, não entendendo o favor imerecido de Deus, usando a graça como permissão para pecar, e não na capacitação, no empoderamento divino que a graça é para a obediência e para desenvolver a obra de Deus. Ele fala lá, homens ímpios, no versículo 4, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Então precisamos ter o conhecimento, e as pessoas, de uma maneira geral, precisam. O temor de Deus, ele sempre esteve muito presente no Novo e no Antigo Testamento. Algumas pessoas parecem que querem trazer que a ideia é que Deus do Velho Testamento era um, ou que Deus mudou, como se Deus, talvez, olhando assim, parece que tivesse convertido. No Velho Testamento era rigoroso, era um Deus de juízo. No Novo Testamento é um Deus, então, só de amor. Irmãos, não é assim. Não é possível alguns pensarem assim.
Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz: nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Eu gosto muito de usar o texto de Hebreus 13,8 que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O mesmo Jesus que criou todas as coisas que a palavra diz, o mesmo Jesus que viveu 33 anos na terra, o mesmo Jesus que ressuscitou e que vive em nossa vida hoje, é o cabeça da igreja, é o mesmo. Não há variação nele. Temos sempre que estar presente que o temor, ele sempre esteve presente. Tem um versículo assim que eu creio que basicamente todos nós conhecemos, que é assim o berço ali da igreja primitiva, que é Atos 9:31, né, que fala uma coisa tremenda, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. No mesmo ambiente que existia temor, existia consolo e conforto do Espírito Santo. Não são coisas contrárias, são coisas que caminham juntos. Paulo escreve aos Efésios, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O temor é uma palavra que vem do grego, é phobeo, é onde vem fobia, né, medo de algumas coisas. Mas não significa só medo. Significa também medo, receio, respeito, reverência. O Paulo escreve em Romanos 13:3, ele diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Paulo está dizendo: se for te conduzir de forma correta, por que o temor? Não precisa. Irmãos, o temor não significa ter medo de Deus, jamais. Tudo que Deus quis foi fazer o homem, desde o princípio, para andar com Ele. Mas é ter reverência, saber que há um Deus e que há direitos e deveres. Veja bem o que ele dizia lá. Eu gosto muito desse texto de Jeremias 29:11. Esse é o Deus mostrando a sua bondade ali: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Ele conhece os planos bons que tem para nós. Então, por isso é bom nós confiarmos os nossos planos a Ele. E para encerrar essa parte de temor, Provérbios 9:10 diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu creio que isso nos ajuda a refletir um pouquinho da maneira que nós devemos nos conduzir diante de Deus. Quero andar um pouquinho agora no andar nos caminhos do Senhor. O que significa? Caminhos, a gente sempre tem uma ideia, eu creio, é uma estrada, ou é um trilho, né, de caminhar, ou como na minha terra é um carreiro no meio do mato, é um caminho. E aqui está falando de um caminho feito por Deus. E é importante, irmãos, que em toda a Bíblia, para nós assim entendermos, quase sempre Deus aponta dados, textos de pessoas que fizeram seus próprios caminhos, ou que se desviaram do caminho, escolheram o seu próprio caminho. O profeta Isaías escreve em Isaías 65:2 e diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então, sempre que nos desviamos do caminho que Deus traçou para nós, que Deus ensinou para nós, que Deus quer para nós
nós vamos estar andando por um caminho que não é bom. E Deus vai enfatizando. Eu quero ler, essa palavra eu disse que é um pouquinho diferente, vou ler alguns versículos. Em Gênesis 18, 19, ele fala para Abraão, o pai da fé. Ele diz: porque eu escolhi a fim de que ele ordene os seus filhos e os filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, irmãos, desde a antiga aliança, aquilo que vai se manifestar, ou diríamos assim, que se manifestaria em Cristo, já recebia este adjetivo como uma referência ao caminho. Isaías, o profeta que mais falou da vida e obra de Cristo, eu creio, ele diz no 35:8: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ele continua escrevendo no 30:21, também quero ler. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra ou uma voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso aqui é muito tremendo. Irmão, você já teve o privilégio, eu creio que sim, de ouvir isso na tua caminhada? Às vezes está fazendo um negócio, está indo em algum lugar, está tomando uma decisão, e daí tu ouve nitidamente, até olha para ver quem falou. Não é por aí. Não faça isso. Sabe, isso é uma coisa tremenda. Eu confesso que várias vezes pude ter o privilégio de ouvir, e provavelmente algumas eu não ouvi porque meus ouvidos não estavam prontos para isso. Sabe? De Deus poder estar dizendo aqui, ó: teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz. Este é o caminho. Pode ser a voz de aprovação, mas pode ser a voz dizendo: o caminho é esse aqui, não é aquele ali que tu está pensando. Não é aquele caminho que tu vai andar, é este aqui, andar por ele. E eu creio que essa palavra é para nós hoje, irmãos. Deus está falando mais do que nunca, eu creio, com o seu povo, nesses dias. E nós podemos experimentar essa voz nos guiando, nos direcionando, aprovando ou não aprovando. E quando chegamos, então, na Nova Aliança, tem texto do Antigo Testamento, esta terminologia começa a ser usada por quem? Por Jesus. Pelo próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Sou eu. Aquele caminho que Isaías falava, aquele caminho que falava lá para Abraão, esse caminho sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, toda essa expressão, do cristianismo, que hoje nós usamos o cristianismo coletivo, podemos ver que no princípio da igreja primitiva era o termo usado para os do caminho. Vários exemplos, citar alguns. Quando Paulo e Silas estavam pregando em Filipos, teve uma mulher que se dirigiu a eles e disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, eles tinham isso em mente. Quando se falou de Apolo, se nós olharmos também no livro de Atos 18, ali 25, quando se fala de Apolo, eles dizem assim: Apolo é um homem instruído no caminho do Senhor. É alguém que conhece o que Jesus pregou. É alguém que tem discernimento daquilo que Jesus ensinou, do caminho. E essa expressão vai sendo várias vezes usada. Paulo em Efésios não fala a palavra caminho, mas eu entendo que é nessa direção. 4,17 diz, o apóstolo Paulo diz: não mais andeis como também andam os gentios. O que Paulo está dizendo? Que não é que os gentios eles têm uma ginga diferente, é ginga, né? A palavra que diz, eles balançam o corpo para andar, ou eles andam mancando, ou eles andam saltitando. Não era para nós fazermos assim? Quem foi gentil, aí eu creio que todos foram, ninguém nasceu, né? Não há esse privilégio de nascer já cristão,
Então nós sabemos que não está falando disso, mas ele está dizendo, aquele que abraça o Evangelho, ele não pode mais trilhar o próprio caminho que ele, como gentil, vinha trilhando. Aquele que abraça Cristo como Senhor da sua vida, ele não pode mais trilhar o caminho do gentil, o seu próprio caminho do passado. Ele hoje tem um caminho novo, que é Cristo. Ele tem uma estrada nova, que é Cristo, para andar. Andar como Cristo andou, seguir suas pegadas. Então, irmão, andar nos seus caminhos, para nós hoje, é andar com Cristo e em Cristo. Amém? Agora, amar e servir. De todo o coração. Eu ouvi uma história, talvez você já ouviu também, que alguém fez uma pergunta para um pastor assim, pastor, é possível servir a Deus sem amar? É possível servir a Deus sem amar? Daí disse o pastor respondeu assim, é possível servir a Deus sem amar, mas não é possível amar a Deus sem servir. E ele foi argumentando num texto de Apocalipse 2:2 que diz assim, a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja bem, ele está falando, conheço as tuas obras. Era alguém que estava trabalhando. Quando se fala em labor, a gente já imagina alguém mais cansado. Estava no labor o dia todo hoje. Se nota que alguém que já está, de tanto trabalhar, está com o corpo cansado. Perseverança. Então, eles tinham obras, labor e perseverança. E já era algo mais constante. Não importava se estava caindo raio, sol ou chuva, eles eram constantes na perseverança. Mas daí vem a palavra, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E se a gente, eu não vou me deter no texto, tá? Mas daí ele dá um recado para o mensageiro da igreja, olha, te arrepende, volta para o amor, ou eu te tiro o candeeiro, ou eu te tiro a igreja. Deus está dizendo, fazer trabalho por trabalho, eu não quero. Eu não aceito. Se o teu trabalho não for movido pela paixão, pelo amor, pela compreensão do que Jesus fez por ti e por mim, Deus está dizendo ali, eu não aceito. Ele não quer serviço pelo serviço. Ou o serviço é a expressão da nossa gratidão a Deus pelo que recebemos deles, ou então esse serviço não é aceito por Deus, é dispensado do serviço. Veja bem, quando Jesus pergunta para Pedro, que é um texto bem conhecido nosso, né, a história, Jesus dando aquela oportunidade tremenda para confirmar ali, sabe? Para dizer para Pedro, cara, tu é dos meus, aquilo que tu fez lá está resolvido. Mas tem um detalhe bem interessante, cada vez que ele pergunta, nós sabemos que tem ênfase diferente na pergunta, na palavra original usada, mas eu não quero entrar nisso agora. É só que cada vez que ele pergunta para Pedro, tu me amas? Eu disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. E o que é que ele diz? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta tuas ovelhas. As minhas ovelhas. O que eu estou entendendo? Ele está dizendo, Pedro, se tu me ama, tu está me dizendo, então o negócio aqui não vai ficar só na conversa, Pedro. Nós vamos ter uma atitude aqui, Tu vai cuidar. Tu vai desenvolver a obra que eu estava fazendo. Tu vai continuar aquilo que eu comecei. Jesus está dizendo para Pedro. Então, irmãos, eu creio assim, que o critério para trabalhar para Jesus é amar. E a exigência para sair do trabalho é não amar, olhando para aquele texto ali. É a falta de amor. Então, embora seja possível
servir a Deus sem amar, mas é impossível. De quando se ama a Deus, quando reconhecemos tudo que Jesus fez por nós, não servirmos Ele por amor. Talvez alguém pergunte, mas eu não tenho a obrigação de trabalhar? Pois é. Mas não é como obrigação. Não houve entendimento então. É em gratidão, com amor, alegria. Talvez esse pensamento assim, poxa, amanhã tem discipulado, está frio, está quente, tem oração, tem a escola, tem o trabalho do Joade, tem o trabalho com os adolescentes, tem o trabalho com as crianças. O que Deus espera de nós, irmão, não há dúvida, é um coração que diz, que penso, amanhã eu tenho oportunidade nisso, de servir em tal situação. Deus está confiando algo em mim muito grande, de eu poder servir nessa área. Eu tenho o privilégio de fazer isso. É uma bênção para mim essa possibilidade de servir. E não fazer com senso de obrigação. Só para me dar bem na eternidade. Deus não funciona assim. Deus espera de nós um dar, um se entregar, servir com intensidade, com amor. É lógico que o temor precisa estar ali, na obrigação, mas não é dessa forma que ele vai receber. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Ele entendia isso. Ai de mim. Paulo está dizendo, eu estou em rota de colisão contra Deus. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Estou em plena desobediência. Eu tenho temor, eu creio que Paulo está dizendo, eu tenho temor ao acontecer isso. Mas Paulo fazia isso por obrigação? Não. Nós sabemos. Tudo o que ele escreveu, o que ele falou, ele faz por amor além da conta. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 15:10, que ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eu creio que ele está falando dos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus vem para nos trazer esse empoderamento, essa força, essa graça aqui que nós aprendemos, a graça dinâmica, que nos leva com todo o vigor de Deus a desempenhar a função que Deus pede para nós. Então, irmão, nós precisamos, eu creio, ser um povo que entende a importância de servir a Deus de todo o coração. Não fazer por pressão, por obrigação, mas fazer porque recebeu de Deus isso. E eu creio assim que Jesus ele nos deixou uma tarefa sublime. Uma coisa tão preciosa. São textos assim lindos, lindos, lindos. De confiança de Deus em nós. O primeiro que nós vemos é o ide. Que Jesus mesmo diz, vão. Eu estou indo embora, estou delegando a autoridade para a igreja. Agora vão por todas as nações fazer o quê? Fazer discípulo, batizar, ensinar todas as coisas e eu vou estar com vocês. Olha que privilégio a igreja recebeu, a confiança que a igreja recebeu. Aí o apóstolo Paulo, ele vem e diz, olha vocês, ele diz, Deus nos deu por meio de Cristo o ministério da reconciliação, de conduzir o homem para reconciliar com Deus. Ele diz, Deus nos deu a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Irmãos, em todo lugar que você e eu chegarmos, nós somos representantes de Cristo. E é bom nós estarmos isso em nossa mente. Eu digo isso para temer? Não, mas pela honra que é. Sabe? Se nós chegarmos no supermercado, nós somos ali embaixadores, nós somos representantes de Cristo. Se nós chegamos na fábrica, nós somos representantes de Cristo. Se nós estamos em casa, nós somos representantes de Cristo. É um negócio tremendo. Amém? É um negócio tremendo.
E eu gosto muito da palavra de 1 Pedro 2,9, de vós, porém, sois raça elita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu ouvi essa palavra aqui, esse versículo, e decorei ele em 1981. E desde então, para a honra e glória do Senhor, eu tinha pleno conhecimento da importância de proclamar as virtudes de Cristo, como fizeram comigo. Tinha plena convicção dessa realidade, que Deus estava confiando isso. Lembra do versículo que nós lemos lá atrás? Nós lemos esse versículo que Deus esperava que o povo fosse sacerdócio reais e nação santa. O que é que houve, irmãos? O povo rejeitou na época. Esse é Moisés, vai tu lá. Esse Deus aí é muito, se o cara encosta em qualquer coisa que já morre, papapá, fala com Deus e fala para nós. Não receberam. Irmãos, eu estava lendo isso aqui pedir que hoje toda a igreja do Senhor não venha rejeitar de novo. Essa tarefa é para ti, irmão, é para mim. Proclamarmos a virtude de Cristo. O povo de Deus, talvez em grande parte, tenha rejeitado essa palavra. Até se acha bonita. Nós somos embaixadores de Cristo, foi entregada uma missão, mas e daí? Sabe? Nós somos várias coisas, nação santa, somos sacerdotes para quê? Para proclamar as virtudes dele que nos chamou das trevas. Então eu queria deixar assim, que tu refletisse muito bem, assim como eu, nessa grande confiança de Deus para você e para mim. Homens e mulheres que vivemos uma vida toda errada, e a graça de Deus nos alcançou, o favor imerecido, fomos salvos, somos chamados, somos um povo, propriedade particular de Deus. E tem pessoas, irmãos, que só você e eu vamos poder alcançar. Deus tem esperado de nós. Até pode ser outros, mas por que Deus mandar outro? Para aqueles que estão ao nosso redor. Deus espera de ti. Amém? Deus conta contigo. Irmãos, eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui, com certeza não é novidade. Você já sabia os textos. Mas eu creio que isso, quando nós refletimos, nos ajuda no nosso relacionamento com Deus. Entender um pouco mais essa via de mão dupla, de direitos, de deveres, de obediência, porque os grandes beneficiados na obediência somos nós. E eu creio que nós andando assim, irmão, nós faremos muito mais resistência aos ataques do diabo. Porque assim como o diabo bombardeou Eva lá no princípio, não há dúvida que ele vai bombardear cada um de nós. Hoje é uma maneira diferente? É. Muitas vezes talvez somos questionados, será que vale a pena? Estou sendo fiel a Deus e não estou, não diz, vendo o resultado? É um tempo que o diabo continua lançando suas setas de dúvida, de inimizade, de checar, tipo, o caráter de Deus, como nós vemos Deus, como nós conhecemos Deus. E eu quero citar um exemplo aqui, estou encerrando, por exemplo, a mulher de Jó. Eles eram riquíssimos, tinham recebido tudo de Deus. E quando a coisa começou a ficar ruim, ela diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se Deus não faz como sempre fez, tudo bom para nós, tudo certinho, então eu não quero esse Deus. E Jó, com discernimento, diz, olha, mulher, tu te parece, está agindo e falando como uma maluca. Se Deus nos deu as coisas boas, se nós recebemos as coisas boas, por que não receberia o mal? Ainda, irmãos, quero fazer uma ressalva, que não necessariamente aquele mal ali vinha do Senhor. Não é isso, é que ele permitiu que o diabo tocasse mesmo, só não tirasse a vida de Jó. Mas Jó tinha uma coisa tão tremenda de Deus. Ele disse, eu recebi tantos bens, por que agora não passar essa luta? E Jó não sabia Jó sabia que o final dele não era mais cinza. Porque ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia vai se levantar sobre a terra.
João está dizendo, independente da situação que eu estou vivendo agora, o meu Redentor vive. E Ele tem o melhor para mim. E eu não estou amando Ele só porque Ele me deu muitos bens e muitos filhos. Eu estou amando porque Ele é meu Deus. Não é porque Ele dá aquilo que eu quero. Irmãos, é muito importante na luta a gente ser como João. Está difícil, mas eu sei quem é meu Deus. Irmãos, quando nós começamos a entender, firmar bem nosso coração, que Deus, o cuidado de Deus está acima de qualquer suspeita, e nós manter esse nível de fé, o nosso coração é guardado das setas do inimigo. Mesmo dizendo, eu não entendo, porque Ele ainda não fez, porque ainda não respondeu, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Tem uma frase muito tremenda, eu estou colecionando frases, agora estou anotando para guardar. Eu ouvi essa aqui de Lutero, o reformador, o homem que Deus usou para trazer a palavra de Deus, para escrever em alemão, e daí para todos ter o privilégio de ter a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Ele diz assim, não conheço os caminhos pelos quais Ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele diz, olha, eu não conheço bem os caminhos que Deus me conduz, mas eu conheço bem Ele. Então, irmãos, eu queria deixar esse refletir para nós. Que em vez de, talvez, pode ser que não aconteça contigo, mas às vezes externar e dizer sempre aquilo que nós esperamos de Deus, de junto também nós sempre dizemos, Senhor, abrir o coração para receber de Deus o que Ele espera de nós. O que Deus espera de nós. O que o Senhor requer de nós. Que tema Ele, que ande nos seus caminhos, que ame e sirva a Ele de todo o coração. Deus tem o melhor para você. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com Ele todas as coisas. Amém, irmãos? Tu recebe essa palavra no teu coração, ande com Jesus no temor e no conforto do Espírito Santo, no consolo do Espírito Santo, e sirva a Deus de todo o coração. Irmão, Deus tem confiado a você e a mim uma tarefa tão tremenda, porque Ele te ama e confia. Deus confia em ti. Deus capacita cada um para essa tarefa que Ele tem chamado, e todos nós temos, irmãos, todos nós temos. Amém? Te alegra aí? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós podemos ver, antes da criação do mundo, o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho para conosco, Senhor. Eu creio que como Israel experimentou, nos momentos difíceis também, a ser carregado, nós podemos experimentar e temos experimentado. Obrigado. Pai, Tu que sonda os corações, e eu quero te pedir nessa manhã, daquele que precisa um colo essa manhã, Senhor. Aquele que precisa um toque Teu. Aquele que está cansado ali, que está difícil, Senhor. Pai, faz que nem Tu fez o Teu povo. Carrega agora, Senhor. Somos Teus filhos, somos herdeiros. E Pai, eu peço que Tu traga a nossa consciência, ao nosso coração, bem nítido, o que Tu espera de nós, Senhor. Para nós não estarmos fazendo aquilo que Tu não espera, estarmos deixando de fazer o que Tu espera. Pai, nós pedimos como igreja aqui que venha a Tua revelação muito forte ao nosso coração, da Tua vontade sobre nós e a Tua vontade sobre a igreja, Senhor. Não só a nossa igreja, que a igreja é Três Coroas, Senhor. Pai,
É você que capacita, Senhor. É você que com teu Espírito Santo lá fala lá. Pai, fala a cada um de nós para não entrarmos em fria, Senhor. Aquela tua promessa ali, de a tua voz vem ali atrás e diz: este é o caminho que eu quero, ande por ele, não ande por aquele outro. Pai, fala com os adolescentes, às vezes estão meio cabisbaixo, preocupado com o emprego, com o estudo, com o futuro do mundo, até com o arrebatamento, às vezes sem compreensão. Sela no coração, Pai, dos nossos filhos, o teu cuidado de pai, Senhor, a tua paternidade, Deus, para que nenhum duvide do teu favor, da tua graça, da tua salvação que chegou a nós, Senhor. Pai, que saiamos daqui e andamos em alegria essa semana, Senhor. Pai, que como teus embaixadores, teus representantes, flua a luz que tu diz que nós temos e nós sabemos que temos porque tu está em nós. Que essa luz venha clarear, venha iluminar aqueles que estão nas trevas ao nosso redor. Para a tua honra e glória, que a salvação chegue a outras pessoas através de nós, Senhor. Que sejamos sal, aquilo que dá sabor, que dá gosto à vida. Pai, a nossa expectativa, eu creio, Pai, também, cada um, é fazer tua vontade, Senhor. Então, Pai, recebe o nosso quebrar de coração, que é a nossa rendição a Ti nessa manhã, e dizer: faz tua vontade, que é boa, que é perfeita, Senhor. Queremos andar contigo, com a tua ajuda, com a tua vida em nós vamos aprender cada dia a renunciar à carne, renunciar ao mundo e Te servir com alegria, Senhor. Pai, eu peço que Tu traga um brilho nos olhos para cada um, Senhor. Uma alegria de viver e de nós ver que em Ti tudo é possível. O Teu milagre é possível. O Teu milagre que pode alcançar nossos familiares, aqueles que estão debilitados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão aprisionados pelo diabo. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua unção, para libertar, para curar, para trazer à existência, Senhor, uma vida plena, Senhor. A Tua vida na vida deles. Pai, nós saímos daqui com alegria, nessa expectativa. Pai, que o Teu vigor físico também venha estar restaurando a vida de cada um. Venha a Tua cura sobre nós, Senhor. Pai, abençoa, Pai, nós clamamos, sê conosco, conduz a Tua igreja aqui reunida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.